Eu gosto tanto de ser contra a corrente, cara, assim, quer dizer... não que eu não sou anti-americano, pelo contrário, admiro muito os Estados Unidos, mas quando a minha mãe veio com aquele papo de não, você tem que fazer intercâmbio e tal, não sei o que, papapá, eu falei, para os Estados Unidos eu não vou. Então já era assim, eu nunca quis ir para a Disneylândia, né? Então, assim, eu já queria ter uma experiência diferente, né? Depois fui várias vezes para os Estados Unidos, ganhei um prêmio pela Exame, um prêmio Citibank. Enfim, sempre foram experiências muito boas, né? E tenho bons amigos americanos, né? É difícil ser do contra? Eu não era do contra, assim, vamos dizer assim, não era um do contra, como é que eu diria? Porque assim, vamos imaginar, imagina que você está num rio, Sim. né? Você nadar com a correnteza a favor é muito melhor. É mais Você fácil. nadar contra a correnteza é muito ruim. Mas, sei lá, era mais para ter uma experiência diferente. Entendi. Era uma curtição, né? Então eu falei assim, quer dizer, então eu antevia, vamos dizer assim, um antipetismo, e eu falei, vamos me colocar desse lado. E eu nunca fui petista, né? As pessoas, às vezes tem gente que fala, aquele cara lá do PT, aquele site assim e tal. Nunca, mesmo em 89, mesmo antes, eu poderia ter sido filiado ao PT em 89, né? Todos os meus amigos eram petistas, muita gente, mas eu usava o brochezinho, comprava camiseta, vendia, mas era mais na curtição, né? A sua trajetória é Brizola, Fernando Henrique, Lula. A minha trajetória Ciro. é Brizola no primeiro turno em 89, Isso. Lula no segundo turno, depois Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. E depois o Ciro. Aí depois em 98, que o Fernando Henrique ganhou, naquele ano foi o Lula, naquele ano foi o Lula. Em 2002 que eu acho que eu votei no Ciro, quando o Lula ganhou. No primeiro turno, e depois no Lula no segundo turno, que foi Lula contra Serra. Aí eu votei no Lula contra o Serra. Sim. Acho que foi isso. E aí em 2006, eu tinha muita simpatia pelo Alckmin, aliás, gostava, sempre tive boa relação, boa impressão dele, mas aí votei no Lula. Em 2010 e 2014 votei na Dilma. Tá. Em 2018, naturalmente, votei no Haddad, que não dava para votar no incomível, né? No incomível não dava. Em 2026, votei no Lula com muita alegria. Mas aí, voltando para essa coisa de ser do contra, né? Você já pulou para 26. 22 você votou no Lula. 26 você vai votar no Lula. Hein? Sim, 22 no Lula. 26, se o Lula quiser, né? Pode ser que ele não queira. Mas voltando lá para essa coisa do ser do contra, né? 2014. Sim. Então eu achava que isso ia acontecer. Falei, aí a Dilma quis ser candidata. Isso te surpreendeu? O fato dela sair como candidata? E vou dizer o seguinte, quer dizer, teve um racha no PT, na verdade, né? Em 2014, muitas pessoas trabalharam pelo Lula e o Brasil 247 apoiou entusiasticamente a Dilma, né? Eu achava que ela tinha um direito à reeleição, merecia, né? E editorialmente, na verdade, os nossos movimentos eram mais na direção pró-Dilma do que pró-Lula, naquele momento. Entendi. Né? Eu me considero assim, muito amigo da Dilma, cara. Eu mantenho relação com ela, falo, converso com frequência, gosto muito dela. Quando houve a eleição 2014, né, que foi aquela eleição por um triz, né, teve até um vidente que falou assim: olha, vai acontecer com o Brasil, vai ser uma guerra sem que pareça uma guerra, né? Então, já estava acontecendo a Lava Jato naquela eleição presidencial de 2014. A Dilma ganhou, mas já estava decretado, né, o impeachment. A oposição já tinha anunciado todo esse processo golpista que ia se intensificar em 2015 e culminar em 2016 com o afastamento dela. Então isso estava muito claro. Até a questão do voto ali, né, foi questionado, de fazer uma auditoria, né? O Aécio já tinha entrado nessa onda do questionamento. E, olha, eu vou te contar, uma das grandes surpresas que eu tive na minha vida foi o suicídio político do Aécio. Porque eu considerava o Aécio um grande político. Um cara extremamente talentoso, extremamente habilidoso, inclusive mais habilidoso, muito mais habilidoso politicamente do que a Dilma, né? Teve um episódio que uma vez eu entrevistei a Dilma, ela era presidente,
E como estava na cobertura eleitoral, no mesmo dia eu tinha conversado com o Aécio antes, né? Entendi. E o Aécio era um cara que entendia o jogo de uma maneira ampla, né? E o Zé Genuíno estava preso. Eu falei, Aécio, porra, cara, é você que conviveu tanto com o Genuíno no parlamento, né? Você não acha que você deveria soltar uma nota, tal, parará, em solidariedade, porque as pessoas falavam que ele podia morrer na cadeia. E o Aécio soltou essa nota, por sugestão minha. Porque ele percebeu que seria um movimento político interessante. Quando o Aécio vai para aquela radicalização, eu acho que aquilo não era, vamos dizer assim, o Aécio Neves de verdade, mas eu acho que ele foi ficando escravo do personagem. Entendi. E aí ele foi foi radicalizando. Enfim, teve lá o julgamento de 2016, ele e o Anastasia cumprindo esse papel. O Anastasia também não era isso. O Anastasia era um cara muito amigo a Dilma adorava o Anastasia, né? Excelente relação entre os dois, mas ele foi lá o cara que presidiu lá a comissão no Senado, tal, sim, né? Nesse processo todo. Foi tudo muito traumático, né? Mas já dava para ver que estava se plantando uma coisa estranha no Brasil, sabe? Aquela coisa de camisa amarela e sei lá, minha bandeira jamais será vermelha. Porque o Lula e a Dilma nunca falaram que a bandeira do Brasil seria vermelha. Nunca se cogitou essa ideia de bandeira vermelha, né? A própria campanha do Aécio trabalhava um pouco com símbolos nacionais, né? Questão de verde e amarelo. Mas não era Era tanto. Bem menos